quadro Afinado com o Sucesso de hoje traz um super tema: como arrumar a mesa com charme. A nossa convidada foi a Lúcia Wolff, ela que vai dar dicas de etiqueta sobre esse assunto. Eu estou ao lado da Lúcia Wolff, ela que vai dar dicas de etiqueta para você, telespectador. Lúcia, a pessoa quando vai receber convidados na residência, seja um almoço ou um jantar mais formal, você indica ela estar colocando na mesa toalha, jogo americano ou suplá? Olha, normalmente a toalha é muito bem-vinda em todas as ocasiões, mas o formal exige uma toalha. E as toalhas cearenses são maravilhosas, né? Que estão as toalhas em linho, devem ser bem passadas, muito limpas, de preferência sem os vincos. E acima dessa toalha, com certeza, deve ir o suplá, que é realmente um apoio muito importante para o prato, para o serviço. E normalmente a formalidade exige todos os outros acessórios, das taças e talheres. E se for um encontro mais descontraído, o que você indica? Eu indico, geralmente, se você tem uma mesa bonita, que às vezes a gente tem uma mesa bonita, quer mostrar para os convidados e para os amigos, que você use somente o suplá, um jogo americano mais leve e que seja uma coisa bem à vontade, né? Onde realmente o convidado se sinta que ele está mais à vontade do que aquela formalidade toda. Não exige muitas etiquetas nesse sentido, com exceção de algumas regrinhas que são essenciais. Lúcia, muitas pessoas têm dúvidas na hora de manusear os talheres. O que é que você indica a respeito disso? Ok, os talheres, eles sempre têm uma mão única. Então, por exemplo, o serviço tem sempre que ser de fora para dentro. Então, no caso, se o convidado vai ser recebido com uma sopa como entrada, uma sopa fria, que isso é muito bem-vindo até, então você põe a colher por fora, que é a primeira peça a ser usada. No caso, à direita, porque ela fica do lado da faca. Facas sempre à direita, garfos sempre à esquerda. Então, o corte vem depois. Então, o próximo serviço, se for um peixe, vem a faca do peixe à direita e o garfo do peixe à esquerda. E assim sucessivamente. Se tiver um terceiro prato, da mesma forma, por último, o talher do último prato. E no caso de copos e taças, como é que você poderia falar para o nosso telespectador a respeito disso? Olha, no caso de copos e taças, é muito importante que você tenha uma unidade na apresentação dessas taças com a formalidade. Então, de preferência cristal, muito bem limpo, sem aquela penugenzinha, né, que deve ser bem limpo, aliás, com álcool, depois de bem lavado, pode ser passado com pano com álcool. Deve ser sempre o cristal, sempre no mesmo tom, mas você hoje em dia pode ousar um pouquinho. Então hoje nós já temos algumas taças de vidro que são muito bem-vindas quando elas são de excelente qualidade, que a água pode vir nessa taça. Uma taça mais ousada, mais moderna, se você quer dar um toque mais descontraído até nessa formalidade. Mas o ideal é que sejam todas de cristal e que possam ter a água, a taça do vinho. Se vai servir um vinho branco, tem que ter a taça do vinho branco. E se vai servir o vinho tinto, a taça do vinho tinto. E assim também, se for o caso do espumante. Também existe dúvidas em relação ao guardanapo. Existe o guardanapo de tecido, existe vários tipos. Fala um pouco pra gente sobre isso.
sempre conservando essa ideia da formalidade. O de tecido é muito bem-vindo em todas as ocasiões. O tipo do tecido é que muda. Então, o tecido, por exemplo, de linho, ele é com certeza muito bem-vindo num jantar formal. Lógico, se você tem outro tipo de tecido e quer dar uma sofisticada, que o tecido ele supera o guardanapo de papel, então você pode usar nos outros tipos de tecido quando você quer descontrair esse jantar ou esse evento. E assim, a gente não pode esquecer de falar sobre o paliteiro, né? Muitas pessoas têm dúvidas se deve, se pode ou não usar. O que você fala sobre isso? Olha, palito nunca, em nenhuma ocasião. Então existe sim o paliteiro, mas para ser usado, normalmente quando você recebe convidados na sua casa, deixe o paliteiro, hoje em dia são todos, né, higienizados, um a um. Então deixe no seu lavabo, dentro de uma caixinha. É de muito bom tom deixar um paliteiro, deixar um fio dental, né, que vai ajudar muito os seus convidados a se sentirem mais à vontade, mais assim, confortáveis depois de comer uma carne ou um peixe. Obrigada, Lúcia, pela participação aqui no nosso programa. E a Lúcia também tem um recado para dar para você. Qual é esse recado, Lúcia? Bom, a partir de um folheto que a gente distribuiu há pouco tempo, muitas pessoas começaram a me cobrar. Então eu realmente resolvi ousar um pouquinho e desenvolver um projeto que já está em andamento, bem adiantado, que é um livro sobre essas dicas. Vamos convidar alguns cearenses que sabem muito bem receber, que têm uma sensibilidade muito boa com as culinárias variadas que a gente tem aqui na cidade. E eu acho que vai ser muito produtivo e muito interessante para todo mundo. Essas são as dicas da Lúcia Wolff. Se você quer mais dicas sobre esse assunto, você pode estar mandando um e-mail para o programa afinsnatv@iband.com.br. Até o próximo programa.